Boa noite, sou Carlos Barroso, jornalista da emissora. Está começando agora o Redação BH News desta sexta-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Participe conosco pelo e-mail redação@bhnews.tv.br ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Redação BH News, pelo Twitter, @Redação BH News, ou ainda pelo telefone 3264-1880. O governo Dilma anunciou agora à tarde que vai pedir 20 bilhões de reais, algo maior ainda do que 5 bilhões de dólares, de indenização a Samarco, a Vale do Rio Doce e a multinacional BHP, pelo desastre ecológico, pela calamidade em Mariana. Eu acho que a quantia é boa, mas ainda é pouco, pelo descaso, pela falta de fiscalização e pelo que ocasionaram essas empresas. E vamos falar nessa edição sobre a Samarco e também sobre a insegurança no trânsito. Um taxista foi atropelado por um carro desgovernado na madrugada de hoje no bairro Prado. Quem provocou o acidente fugiu sem prestar socorro. Testemunhas que estavam na calçada de um bar alegaram que aparentemente seria uma mulher de pele branca e cabelo curto e preto. As pessoas disseram também que o carro desceu uma rua que cruza a Avenida Francisco Sá. O veículo estava desgovernado e bateu no táxi parado. Depois, atropelou um taxista que estava na rua. A vítima tem 52 anos e foi socorrido com uma fratura na perna pelo SAMU. Estava consciente e foi levado para a unidade de pronto atendimento Oeste. Câmeras de segurança podem ajudar a polícia a identificar quem dirigia o carro desgovernado. E o perigo nas ruas. Uma pessoa morreu em um acidente na manhã de hoje, na Avenida Antônio Carlos. 2 faixas precisaram ser interditadas. O tráfego estava ruim e a retenção chegava à altura do campus da UFMG, na região da Pampulha. De acordo com a Polícia Militar, uma picape Fiat Strada com queixa de furto capotou. A vítima morreu no local. Aí o Departamento Nacional de Trânsito decidiu adiar o início da fiscalização sobre a obrigatoriedade daquelas cadeirinhas em vans e ônibus escolares. Os veículos deveriam oferecer o equipamento para crianças de até 7 anos, a partir de 1º de fevereiro de 2016. Mas as multas a motoristas que desrespeitarem a medida só começarão a ser aplicadas em fevereiro de 2017. Ou seja, foi adiado para mais um ano depois da data prevista em 2016. Segundo o deputado nacional de trânsito, a mudança tem como objetivo oferecer tempo a fabricantes das cadeirinhas para que o mercado esteja abastecido. A resolução que prevê o uso do equipamento nos veículos de transporte escolar entrará em vigor em 2016, tendo sido adiada apenas a fiscalização. A obrigatoriedade havia sido anunciada pelo Ministério das Cidades em junho deste ano e causou reação de associações de motoristas e proprietários de vans e ônibus escolares em todo o país, desencadeando protestos. A mudança foi debatida em audiência no Conselho Nacional de Trânsito na quarta-feira desta semana. E eu estava falando da Samarco. O presidente da empresa, Ricardo Vescovi, compareceu na manhã de hoje à Delegacia de Meio Ambiente para ser interrogado pelo delegado Aloísio Fagundes, responsável pelo inquérito que investiga o rompimento da barragem Fundão. Isso foi lá no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. Aconteceu há mais de 3 semanas. A expectativa da Polícia Civil é de que até o fim de dezembro deste ano, 60 pessoas sejam interrogadas.
O diretor-presidente chegou acompanhado de 2 advogados e o depoimento dele durou 1h15. O delegado responsável preferiu não revelar detalhes da oitiva, se limitando a dizer que foi importante para conhecer a estrutura da empresa e entender as responsabilidades de cada área. Já são 11 o número de pessoas ouvidas somente em Belo Horizonte no inquérito policial, que foi aberto um dia após o rompimento da barragem. 2 advogados são poucos pelo estrago, pela calamidade provocada pela empresa. E completadas 3 semanas do rompimento das barragens da Samarco, a mineradora ainda não começou a pagar auxílio financeiro para as 296 famílias de Mariana que tiveram suas casas destruídas pela lama. O pagamento é uma recomendação do Ministério Público Estadual, feita no dia 8 último. A empresa não se pronunciou sobre o atraso. A falta de dinheiro faz com que as famílias fiquem totalmente dependentes da alimentação, do vestuário e do transporte fornecido pela mineradora nos hotéis onde os atingidos estão acomodados e pelo poder público que encaminha as toneladas de donativos. Os trabalhadores informais e autônomos são os que mais estão dependentes da empresa e evitam fazer críticas diretas a Samarco. Alguns moradores de Bento Rodrigues, porém, eram funcionários das empresas que prestavam serviços à mineradora e continuam a receber o salário, mantendo o poder de decisão sobre o que consumir e até onde morar. A Samarco havia apresentado um cronograma para a retirada das famílias dos hotéis, dando prazo de término do processo até fevereiro do ano que vem. É por isso que eu estava dizendo que 20 bilhões são poucos. É pouco dinheiro ainda pelo crime que essas empresas cometeram. A Samarco, que pertence à Vale do Rio Doce, e a multinacional BHP, 20 bilhões é pouco, e a Samarco nem o auxílio moradia, que deveria estar pagando, ainda não o fez. Ou seja, é um total descompromisso com as famílias que foram atingidas pela calamidade. Pense bem se essas empresas vão pagar os 20 bilhões de reais exigidos pelo governo federal. Vão catimbar até o fim e duvido que esse dinheiro saia. E o fornecimento de água será interrompido em bairros de 6 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte neste domingo. Além da capital, serão afetados os municípios de Betim, Contagem, Ibirité, Iguarapé e São Joaquim de Bicas, conforme informou a Copasa. O motivo é a execução de mais uma etapa das obras para captação de água no Rio Paraopeba. A interligação elétrica da nova unidade de bombeamento será feita das 5 da manhã às 2 da tarde. Segundo a Copasa, o abastecimento será normalizado gradativamente entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. O Redação BH News vai para um breve comercial e volta daqui a pouco, pouquinho só.